telespectadores que nos acompanham na noite de hoje, ou na manhã ou na tarde, conforme que você estiver nos assistindo. Esta é mais uma edição da sequência de entrevistas de frente com os sindicatos. Para você que não nos acompanhou, já no primeiro turno nós recebemos todos os candidatos e candidatas à Prefeitura Municipal de São Vicente, e agora também no segundo turno recebemos os 2 candidatos bem-sucedidos no primeiro turno. Então já tivemos a nossa conversa com o candidato Caio Amado, e hoje a gente recebe a candidata Solange Freitas, que também alcançou o segundo turno na corrida para o Palácio Martim Afonso de Souza. Boa noite, Solange. Boa noite, presidente Edson, presidente do Sindicato de Servidores Municipais de São Vicente. Boa noite, presidente Roberto, representando os trabalhadores e presidente do Sindicato dos Trabalhadores do Magistério na Educação Municipal de São Vicente. Boa noite você que nos assiste. Agradecer, como sempre, os diretores e os colaboradores dessa casa que fazem essa produção acontecer. A gente está aqui num estúdio meio adaptado aqui no Sindicato dos Servidores, mas graças a diversos diretores que não aparecem no vídeo, as coisas acontecem a contento. A sequência tem sido bastante elogiada e a gente fica muito feliz com isso, porque é uma prestação de serviço à comunidade e à cidade que esta casa faz, além de atuar para informar melhor a categoria que representa. Então, sem maiores delongas, o formato de hoje é muito mais focado, né, candidata? De acordo com o que foi combinado com as assessorias, a gente tem 3 blocos, todos de 15 minutos de tempo, né? Então, são o tempo de 15 minutos para respostas da candidata. As intervenções e falas dos debatedores aqui não serão computados. O primeiro bloco é sobre políticas públicas de uma forma geral, o segundo bloco ligado a questões gerais do funcionalismo, que valem para todos os servidores, como previdência, terceirização, reforma administrativa, caixa, IPRES e outros temas. E o terceiro bloco sobre questões específicas, pontuais das categorias, né, problemas que as categorias enfrentam no cotidiano. Sem maiores delongas, a gente já conhece a candidata, já se apresentou, já esteve aqui conosco, a cidade, a esse momento, já lhe conhece bastante bem. Vou passar, então, diretamente para que um dos presidentes inicie o primeiro bloco, debatendo políticas públicas de uma forma geral. Boa noite. Boa noite. Boa noite a quem está nos assistindo. Candidata Solange, em termos de políticas públicas, o que mais nos assola é em relação à segurança pública. Nós vimos aí no primeiro turno os candidatos preocupados com a segurança, em dar condições à Guarda Municipal, trazer mais batalhões da Polícia Militar, integrar as polícias. E a nossa Guarda, ela tem um histórico de, vamos dizer assim, ser um mesclado de vigilante com guarda. Depois foi feito alguns concursos, eles foram treinados, mas fala-se muito em estrutura, mas não se fala em pessoal. Ou seja, ela é uma guarda defasada. Então, entendemos nós do sindicato que precisamos primeiro completar o pessoal e, ao mesmo tempo, dar a estrutura. E ainda existe uma possibilidade de se fundir a guarda e o trânsito, sobrecarregando ainda mais os 2 órgãos numa cidade que a mobilidade também não é muito boa, porque é uma cidade de passagem. E essas ideias nos preocupam. Eu gostaria que você detalhasse mais essa questão de segurança, trânsito e mobilidade. Boa noite a todos, obrigada por essa oportunidade para a gente falar um pouquinho das nossas propostas e como a gente pretende desenvolver essas propostas. E eu tenho aproveitado e muito o fato de eu estar no partido do governo do estado para passar o chapéu antes mesmo de saber o resultado da eleição, porque a gente tem entendimento, vencendo a eleição, a gente precisa correr atrás da bola, ou seja, buscar recursos, buscar ajuda para a cidade de São Vicente, que tem muitos problemas. Em relação à questão da segurança, eu estava ontem de manhã tomando café
com um dos responsáveis pelo estande de tiros que tem próximo ali a P2, que ali é um dos diretores que é responsável até por esse estande de tiros. E eu estava conversando exatamente sobre a Guarda Civil Municipal, porque eles não são armados, hoje as armas que eles têm são deles próprios, e que eu estava de interesse, né, em armar a guarda, em fazer um maior planejamento para que eles pudessem estar preparados para todas as problemáticas que a gente entende que vão acontecer depois que a gente fizer uma guarda entrosada, integrada com as polícias. E ele até explicou que lá dá para fazer, a Guarda Civil Municipal de São Vicente nunca usou o estande de tiros, e dá para a gente usar, fazer parcerias e usar. E ele tem um plano de fazer uma escola lá, e ele queria até conversar comigo, porque precisa de ajuda, tanto da Prefeitura quanto do Estado, para construir uma sede lá, porque o estande de tiros já tem, construir uma sede, e a gente estava conversando sobre isso. E eu falo isso porque você falou da questão da Guarda Civil Municipal, que precisa de estrutura, mas precisa também treinar esses profissionais. E a gente consegue fazer isso com essa parceria. Além disso, a integração das polícias com a Guarda já acontece em Santos e em Praia Grande. São modelos que deram certo. A central de monitoramento das duas cidades também deu muito certo. Tanto é que Santos, que começou aos pouquinhos, e São Vicente a gente tem que começar aos pouquinhos, em Santos já está até quase melhor do que Praia Grande, que é um sistema ultramoderno e que a gente nem sonha ainda trazer isso para São Vicente, mas a gente precisa começar a fazer. Assim como as duas cidades começaram, a gente precisa começar a fazer aqui também. E eu estava conversando essa semana com o Estado também, porque a gente quer fazer a atividade, trazer de volta a atividade delegada, para que os policiais possam, num outro horário, estarem trabalhando dentro do município. Então, são medidas que a gente quer implementar para melhorar a qualidade de vida, a sensação de segurança, pelo menos na cidade, porque o que a gente vê Santos e Praia Grande crescendo nesse setor e São Vicente ficando para trás. Posso até citar um caso. O atentado que eu sofri na quarta-feira da semana passada, a polícia estava buscando as imagens de quê? De comércio, imagem das casas, porque a gente não tem câmeras espalhadas pela cidade. E eles estavam vendo se a pessoa que atirou foi para o lado de Santos, porque se estivesse passando por Santos, lá tem um radar que fotografa todas as placas. Então, eu quero uma forma de identificar a placa da moto usada pelo atirador. Então, se a gente já tivesse um sistema de monitoramento, ficaria mais fácil para a gente buscar informações para esclarecer alguns crimes. Eu só dei um exemplo porque esse foi o que aconteceu comigo recentemente, mas que acontece, infelizmente, quase todos os dias em São Vicente. Então, essas são algumas das nossas propostas. Além, por exemplo, na questão da iluminação, a gente trocar as lâmpadas, colocar lâmpadas de LED também nos bairros, trocar aquela lâmpada amarela que não ilumina nada, está muito problema. Então, são planejamentos que a gente sabe que dá para fazer. Quando a praia toda foi iluminada, ela foi feita com vários problemas nos projetos, teve que fazer um projeto emergencial. Quando você faz um projeto emergencial, você encarece, às vezes, 30%. Então, a gente quer fazer as coisas com planejamento para que isso não aconteça. Olá, candidata Solange, seja bem-vindo à nossa casa, a Casa do Trabalhador. Eu vou mudar um pouco do assunto, olhando o teu programa de governo, e vou trabalhar na parte da saúde, porque tem um item aqui que me interessou muito, porque é um item que a gente vem buscando já e vem tentando implantar na cidade, que é em relação às 30 horas da área de enfermagem. E a gente sabe que tem alguma dificuldade, mas sabe que é possível de ser instalado, tanto que a gente chegou a instalar um piloto na cidade que desenvolveu um trabalho e tal, e depois suspendeu-se quando a pandemia e tudo mais. Eu gostaria de saber, assim, qual é o seu planejamento de montar essas 30 horas na enfermagem e de que forma que isso vai acontecer? Então, eu fiz várias reuniões com os enfermeiros e no começo eles reivindicaram muito a questão das 30 horas. Mas depois eles mudaram um pouco, porque a gente fez várias reuniões e eles falaram assim: Solange, a gente quer implantar as 30 horas, mas a gente prefere melhorar as condições de trabalho da gente. Então, hoje eles dizem que eles fazem além do que eles têm que fazer, do que a função deles, acabam ficando sobrecarregados. E como o salário é baixo, e eles têm uma reivindicação de melhorar o salário,
e tem essa projeção de aumentar no ano que vem, mas ainda não fica adequado ao que é a reivindicação deles, eles queriam mais que fosse melhorada a estrutura aonde eles trabalham. Mas assim que a gente entrar, se a gente ganhar essa eleição e a gente vai entrar, a gente vai conversar com a categoria para ver de que forma, o que eles preferem nesse primeiro momento. Assim. Mas melhorar as condições de trabalho também é básico, a gente tem que fazer isso. Porque ainda mais que pode vir uma nova onda do Covid-19, a gente vai ter que reestruturar a saúde em São Vicente, visto que o hospital de campanha foi fechado. Não dá para a gente acreditar que ainda numa onda de coronavírus, o hospital de campanha tenha sido fechado em São Vicente. E o CCC está bem complicado. Estava sem médico, fechou num período e hoje nem sei se fechou ou se abriu. Está uma situação bem complicada. Então, a gente vai ter que fazer uma reestruturação da saúde toda para atender uma possível nova onda de coronavírus e também para fazer essas mudanças que a saúde precisa, porque está um caos. E se a gente fizer isso com planejamento, a gente consegue fazer. Às 30 horas, teve uma tentativa de começar a fazer numa unidade de saúde. Então, elas estavam fazendo um teste, né, quando eu conversei a primeira vez, só que aí veio a onda do coronavírus e aí eles disseram que pararam por causa da pandemia. Candidata. Só fazer um complemento ainda na área da saúde, tem um item que a senhora coloca aqui no seu plano, formação, qualificação e democratização das relações de trabalho. Exclusivamente essa democratização das relações de trabalho, o que a senhora quis dizer com isso? O que quer dizer a democratização para a senhora? Olha, a gente vê que algumas categorias, e isso acontece na saúde também, acontece em outras, nem todos têm um plano de carreiras e salários, um plano para melhorar as condições, a mudança de letra, que era uma reivindicação dos enfermeiros e que houve essa conversa também, e a gente quer fazer esse planejamento com os servidores, entendeu? É essa conversa que a gente quer ter com os trabalhadores de diversas áreas, está na saúde, mas a gente também pensou em falar nas outras áreas, também nas outras categorias. É nisso que a gente pensa, nessa forma que a gente colocou no nosso plano de governo. Candidata, também é nesse sentido, tanto para armar a guarda, quanto para fazer treinamento frequente, quanto para contratar mais gente para desafogar o trabalhador que está ali apertado, né, cumprindo o papel de 2, 3, excedendo o limite diários que pode cuidar de pacientes, enfim, para resolver tudo isso, tem o famoso limite da lei de responsabilidade fiscal, que só permite que a gente gaste 51,3% do arrecadado. Nós temos para 2021 a previsão de um déficit, né, de arrecadação, de receitas que já foram antecipadas para dar conta de combater a contento a crise Covid, que ainda não passou. Ou seja, para o ano que vem a gente tem uma perspectiva de arrecadar menos e, portanto, a possibilidade de gastar menos. Sem contar que novos concursos ainda estão impedidos pela Lei 173, em que pese os questionamentos judiciais que ela tem. No curto prazo, como é que faz tudo isso que o seu plano de governo aponta, que a senhora está planejando, está identificando a necessidade, que claro, é a necessidade que a gente também acredita, mas qual a saída no curto prazo para resolver? Ou seja, durante quanto tempo os servidores ainda vão precisar continuar dando sua cota de sacrifício, como tem dado tanto pela cidade? A gente sabe que no ano que vem a gente vai fazer uma gestão com o orçamento criado pela atual gestão. Então, é um ano de planejamento, é um ano de se repensar nas políticas, da forma como é feito a administração propriamente dita da prefeitura. Só que a gente sabe que precisa fazer uma reforma administrativa, que precisa enxugar os cargos comissionados e no nosso planejamento está a valorização do servidor de carreira. E eu digo isso, não é papinho de político, porque eu não sou uma política profissional e eu estou aqui para fazer uma administração séria, uma política séria. Hoje, por exemplo, eu não tenho nenhum nome de secretário, de nenhuma área. Se alguém disser que tem, está mentindo. Posso dizer com certeza que está mentindo, porque nem eu sei quem serão meus secretários, só para vocês terem uma ideia. Porque desde que eu entrei nesse processo, eu entrei há 7 meses, eu falei, eu preciso estar atento
as pessoas que estão ao meu redor, as pessoas que trabalham na prefeitura, as pessoas que estão juntos com a gente nesse governo, nessa campanha, e depois vão estar nessa transição de governo, e eu preciso conhecer as pessoas, e eu quero pessoas técnicas ao meu lado. Eu não quero fatiar a prefeitura, eu não quero políticos, e não vai ter vereador secretário no meu governo. Vereador é vereador. Foi eleito pelo povo para ser vereador, trabalhar na Câmara, para fazer leis, para ser interlocução entre o governo e talvez e a população, para fiscalizar o executivo. Então, eu já deixei bem claro. Não aceitamos coligações que queriam que a gente fizesse muita coisa, desse secretarias, desse muitos cargos, desse dinheiro, para a gente não fatiar a prefeitura e depois não conseguir governar. Então, a gente vai valorizar o servidor de carreira, sim, que ele que está lá por muitos e muitos anos, conhece a máquina pública e, às vezes, você pode ter um mau gestor, mas você vê que a prefeitura continua andando, o setor continua andando, saúde anda, a educação anda, o administrativo anda, porque tem servidores comprometidos com a máquina pública, tem servidores que estão há anos e sabem esse trabalho. Então, por que a gente não puxar esses servidores para estarem juntos com a gente? Então, isso já vai dar um bom ganho para o nosso trabalho. Além disso, a gente sabe que não é suficiente, que com essa pandemia a gente vai precisar mais de funcionários e, num primeiro momento, você não vai conseguir fazer as contratações por causa da lei de responsabilidade fiscal. Uma das alternativas é a que vem acontecendo, que tem essa gestão compartilhada com a OS, ou as OS, quando a gente fala em outro serviço. Só que a gente sabe que, muitas vezes, não é cumprido o contrato de uma forma correta. Quando a gente entrar, a gente vai sentar com todas as empresas que prestam serviço para a prefeitura, não só na saúde, como em outras áreas, para a gente ver como é que está o contrato, de que forma está sendo executado e de que forma que a gente pode fazer. Num primeiro momento, é isso. Mas a gente pretende, sim, fazer um planejamento e fazer contratações de outros trabalhadores nas áreas mais problemáticas. Por exemplo, de guardas, que a gente entende que pode precisar, apesar que teve uma contratação, acho que 10 né? guardas recentes. E também de professores também, acho que puxaram uns 30, não foi, dos concursos. Professores, puxaram guardas municipais. São as áreas que mais faltam servidores. Sim. E mesmo assim não deve ter sido o suficiente, né? E aí a gente tem que fazer uma... Só puxaram o que a própria lei de responsabilidade fiscal permite, que é os que se aposentaram ou faleceram. Né? Não, e tem um acordo com o promotor também, que só pode substituir aposentados e mortos. Exonerações não pode substituir. Então, há uma limitação de acordo com o promotor público. E até porque eu acredito que nesse ano está bem complicado, porque teve uma baixa arrecadação. E você estourar o limite da lei de responsabilidade fiscal é bem complicado, hein? Candidata, a senhora coloca aqui uma nova onda de pandemia. Isso causa uma preocupação profunda, principalmente na área de educação. Nós decretamos aí o isolamento social, não chegamos a decretar um lockdown, que, no meu entendimento, deveria ter sido feito em maio, para diminuir a curva, mas o governo federal atrapalhou tudo. Péssimo governo federal. E quando chegou em setembro, iria voltar, não voltou. Outubro, não voltou. Novembro, não vai voltar. Dezembro também não. O ano que vem, o novo prefeito vai fazer voltar às aulas. Sem uma vacina, é seguro? Olha, eu acho que quando começou a pandemia, todos tiveram erros e acertos, tanto em nível municipal, como estadual e como federal, porque era uma coisa nova, uma novidade para todo mundo. E uma ocasião como essa, e realmente, infelizmente, a gente acaba errando. Então, tiveram erros e tiveram acertos. A gente viu aí a vacina que está vindo aí, está sendo trazida para fazer os testes. E se tiver uma nova onda, porque a gente está vendo que tem muitos casos, essa é a nossa preocupação, em São Vicente principalmente, e casos graves. São Vicente é que tem mais mortes, e a gente entende por quê. O hospital de campanha foi fechado, só tem 9 leitos. E aí as pessoas começam a ter sintomas mais graves, se elas não forem socorridas rapidamente, não tomarem os remédios, não tiverem o tratamento adequado, aí o risco de morte é muito grande.
E aí não tem vaga aqui, até você conseguir vaga em outra cidade, é bem complicado. O hospital de campanha nunca deveria ter sido fechado, mas foi, infelizmente. A gente não sabe se vem essa nova onda, vai ter que estruturar a saúde. A educação, a volta às aulas, me parece que é necessário. Só que com todos os cuidados que a gente vai ter que ter para não causar um número maior, grande de pessoas infectadas. Mas a gente só vai ter certeza do que a gente vai poder fazer quando a gente chegar lá, na época de escolas, e para ver como é que está a questão da pandemia. Porque dizem que pode vir essa nova onda. Agora ela não veio, mas os casos estão acontecendo e estão aumentando. Voltaram, né, a crescer. Ainda no seu projeto de governo, planejamento de governo, no item agenda apartidária, teve um item que me preocupou, de certa forma, e vou dizer por quê. Está colocado aqui, estabelecer, através de um diálogo franco, entre todos os postulantes do cargo de prefeito. Até aqui o diálogo sério, concordo, eu acho que tem que ser dessa forma mesmo. E tem que ser apolítico realmente. Só que qual é a minha preocupação? E os órgãos de classe? E a OAB? E o sindicato? E a associação comercial? Não acrescentam nada para o seu governo? Não são capazes de pensar ou de agregar algum valor para o seu governo, sua gestão? Imagina, nada disso. Quando a gente coloca, primeiramente, quando a gente faz um plano de governo, é uma intenção que a gente tem para a cidade. E o nosso plano de governo foi feito até baseado no muito que a gente conversou com alguns poucos servidores, porque a gente teve dificuldade para conversar por causa do assédio moral que sofriam quando sabiam que estavam conversando com a gente, e também conversando com a população. Mas isso só foi um entendimento para que a classe política saiba que a gente não tem restrições. Terminou, a gente não quer saber de briga política. Terminou uma eleição, a gente tem que zerar e lutar pela cidade. Eu não gosto dessas brigas políticas que acontecem. Eu estou aproveitando esse momento para buscar recursos, em contato com deputados federais para buscar recursos. Conversei com um deles, por exemplo, e a gente tem uma luta muito grande pelas crianças que têm necessidades especiais, principalmente autistas, que tem muitas. Eu estou conversando com esse deputado, ele vai me ajudar a buscar esses recursos, abrir as portas do governo federal para a gente criar uma clínica escola aqui para as crianças com necessidades especiais. A gente quer pegar o exemplo do que aconteceu em Santos e que está dando certo. A gente quer trazer para São Vicente, porque as mães têm muita dificuldade em conseguir vagas para tratamento para as crianças. Às vezes elas conseguem em Santos, às vezes em Praia Grande, e às vezes nem conseguem, e mesmo assim é uma dificuldade grande de elas saírem daqui para outra cidade para que essas crianças tenham um pouco de atendimento médico. Então, a gente tem várias propostas e a gente quer ouvir todo mundo. Aliás, o nosso governo vai ser para ouvir as pessoas que envolvidas nos problemas. A gente não quer fechar as portas para ninguém e não vamos tomar nenhuma atitude sem conversar com as partes envolvidas. Então, todos são bem-vindos. A gente, inclusive, nessas nossas caminhadas, nós temos andado nas comunidades, incentivado a população a criar associações e sociedades de melhoramentos. A gente quer as pessoas unidas, quer as pessoas reivindicando e quer uma cidade melhor. E eu acho que é assim que a gente se constrói uma cidade melhor. Muito bem, a gente tem ali 15 segundos de tempo ainda para esse primeiro bloco. Vou propor que a gente agregue no segundo bloco e passe diretamente a ele, pode ser? Claro. Assim a gente passa diretamente para as questões relacionadas ao funcionalismo. E eu vou tentar aproveitar, com a licença dos dois, eu vou tentar aproveitar o gancho de uma outra resposta que a senhora deu sobre a questão do aumento de salários e a senhora mesmo falou que a máquina continua funcionando sempre porque tem o servidor, né? Na outra resposta a senhora colocou essa questão e a gente fica feliz de ouvir isso. Mas tem um projeto aí em curso na Câmara Federal que propõe, inclusive, acabar com a estabilidade do servidor, que é justamente o que possibilita que a máquina pública não tenha soluços de continuidade, como às vezes tem com programas, né? A gente sabe que programas políticos são
elaborados e são interrompidos, às vezes, de governo para um outro. Um prefeito, governador ou presidente começa a fazer uma coisa e vem o outro que quer paralisar e por aí vai. Então, às vezes, a disputa política interfere, até porque governos às vezes têm visões diferentes de mundo, de como organizar o território. Mas, nesse caso, os servidores eles estão ali sempre mantendo o Estado e os serviços acontecendo. Isso preocupa muito a gente, né? Porque, além dos servidores, também como cidadãos, a gente também espera, cidadãos da classe trabalhadora, né? Porque a gente não acessa serviços privados pelo alto custo, mas a gente também espera continuar tendo ali o postinho funcionando, o hospital aberto, a escola funcionando, enfim, a viatura ali passando pelo bairro. E o que a senhora pensa sobre a reforma administrativa, a forma como ela tem se colocado e esse processo de desmonte do serviço público apontado pelo governo federal? Nessa questão, isso me preocupa muito, porque você imagina só o que aconteceu, um exemplo na campanha, quando os servidores tiveram preocupação em conversar com outros candidatos, porque se eram vistos conversando com a gente, sofriam algum tipo de represália. Você imagina se isso passa? Vai ficar muito mais complicado, porque nós temos gestores que não fazem um trabalho sério, né? Que usam até a máquina pública em prol de si mesmo, em prol de uma campanha política. Então, essa questão me preocupa. Eu acho assim que a reforma administrativa ela tem que ser pensada, ela tem que ser conversada com a categoria, porque ela vem de cima, mas a gente precisa lutar pelo que a nossa cidade precisa. E hoje eu vejo muitos servidores qualificados em São Vicente, na prefeitura, que já estão há muitos anos, que sabem como a coisa funciona, e também com a população, só para fazer uma comparação. Eu estava numa reunião agora há pouco com os moradores ali da Náutica, do Tancredo, eles chamam da Comissão dos Ilhados. E tem gente ali que sofre há muitos anos com as enchentes. E eles estavam me dando uma aula ali de como resolver os problemas. Eles estavam reclamando da obra que estava acontecendo ali na Eduardo Souto, que a gente também não concorda, e eles estavam dando uma aula. Eu falei assim, olha, se a gente ganhar a eleição, eu vou pegar os nossos engenheiros e vocês vão vir junto com a gente, montar uma comissão para a gente ver qual é a melhor forma. Mas eles sabiam tudo, cada cantinho, morador de 40 anos sofrendo com isso. É a mesma coisa os servidores. A gente corre um grande risco, se isso acontecer, de passar governo, de mudar governo, além de ter todo esse sofrimento de você se impor, de repente, numa campanha, mas de você fazer uma renovação muito grande e a máquina pública não funcionar adequadamente. Com relação à reforma administrativa, está no seu plano de governo também, que é um item que a senhora está se preocupando em fazer. Como irá acontecer a reforma administrativa no seu governo? Então, o que a gente pretende fazer é enxugar o número de secretarias, enxugar o número de cargos comissionados, valorizar os servidores e buscar mais recursos. Porque, assim, o que a gente vê hoje na prefeitura é que, assim, a prefeitura está realmente com um buraco sem fundo em relação às finanças. São muitas dívidas, são empréstimos que começam a ser pagos em janeiro, a prefeitura vai passar por uma situação muito difícil, mas a gente sabe também que tem recursos que a cidade perdeu por falta de projeto. Um exemplo até de uma mudança do meu plano de governo, só para vocês entenderem em relação à saúde. A gente quer reabrir o PS da Náutica. E de que forma? Ali já poderia ter sido uma UPA, a cidade perdeu a forma de ter uma chance de ter uma UPA. Santos tem 3 hoje. E a gente fez um levantamento que, quando o atendimento é feito numa UPA, 90% dos casos não precisam de um atendimento hospitalar. Consegue se resolver ali mesmo. Ou seja, você desafoga os hospitais, você desafoga até os hospitais em outras cidades, porque hoje em dia São Vicente não tem tantas vagas e busca em outras cidades. Então, a gente vai batalhar, semana que vem tem uma reunião em São Paulo, para ver de que forma que a gente consegue buscar recursos e de que forma a gente consegue buscar recursos também para os 2 prontos-socorros que foram construídos.
porque as duas unidades estão prontas, a prefeitura já está pagando em torno de R$ 250 mil de aluguel nos 2 prontos-socorros, e eles não estão funcionando porque não tem previsão orçamentária para manter esses prontos-socorros, fora você conseguir também os profissionais, os equipamentos que não chegaram ainda. Então, a gente está vendo uma maneira de ser ou uma extensão dos hospitais, para ver se a gente consegue, além dos recursos federais, a gente consegue um convênio com o Estado, e é isso que a gente vai fazer na semana que vem, para buscar esses recursos, ou se a gente vai ter que realmente funcionar como o PS, como buscar esses recursos para fazer o PS funcionar também. Mas a gente precisa fazer funcionar, porque os aluguéis já estão sendo pagos e não estão sendo usados. Então, quando se fala em valorização do servidor, pelo menos o sindicato acredita que 2 formas são fundamentais, né? Salário, que ninguém gosta de ganhar o que ganha em São Vicente, porque em todas as áreas está muito defasado com a média da região. E plano de carreira. Na educação já existe um plano de carreira, está sendo consolidado, falta só um processo para ele ser consolidado, que é o processo de supervisor. Porque eram todos cargos de confiança, e como cargos de confiança, participaram até do ilícito. Ao longo dos últimos 8 anos, a gente vem trocando esses cargos de confiança por cargos de carreira, através de promoção interna, com provas e títulos, ou seja, é um plano que faz inveja para muitas cidades do Brasil inteiro. Tem a possibilidade, no seu governo, de sair a prova para supervisor de ensino? Eu acho que tem sim, a gente vai conversar com a categoria, mas é a única, que eu saiba, é a única categoria que ainda não passou por esse processo, né? Hoje a gente estava conversando com as diretoras, até por toda a problemática que elas estão sofrendo por causa da APM, e a única categoria que ainda não se encaixou nisso é a dos supervisores. Tudo que a gente vai fazer, a gente vai sentar e conversar antes, mas eu acho que esse é a melhor maneira de resolver o problema dos supervisores, porque fica, como o senhor falou, são cargos de indicação, são cargos comissionados, e aí fica aquele joguinho de interesse, entra prefeito, sai prefeito, e há uma troca. Porque a educação ela é responsável por 25% do orçamento da cidade. Sim. É uma secretaria disputadíssima. Sim. Ninguém conseguiu entregar de porteira fechada para um único partido. Isso atrapalha? Atrapalha, porque você acaba tendo 2, 3, até 4 secretarias dentro de uma única secretaria. Com relação ao problema das APMs, há 6 anos a gente vem brigando por uma solução, que quase se configurou em 2016, porque esse problema era assim, antes de 2014, quando existia dinheiro, o sistema funcionava. Por causa da municipalização, tinha que colocar funcionário, as APMs passaram a contratar. Quando o dinheiro começou a minguar, em 2014, o prefeito da época mudou o convênio. Ele tirou a corresponsabilidade da prefeitura. As diretoras tiveram que se defender sozinhas. Foram até o Tribunal de Justiça. Algumas perderam até os direitos políticos. Em 2017, o prefeito atual deu um passo gigantesco, restabelecendo a corresponsabilidade da prefeitura. Ela não pode assumir as dívidas, mas ela é corresponsável porque ela era que repassava o dinheiro. Dinheiro errado na época anterior, mas repassava. Ele reconhece essa corresponsabilidade, passa a repassar os dinheiros em formas de parcelamento, mas sem a liquidez necessária para quitar as dívidas, porque são muito altas. Passa da casa dos 20 milhões. Muito bem. Em 2019, ele dá um outro passo gigantesco, que ele estabelece o dinheiro direto nas escolas, para as APMs pagar pequenas despesas com contador, com despesas bancárias, com despesas de cartório, porque elas necessitavam. Elas passaram a ficar sem dinheiro nenhum nas APMs. E, em setembro, nós fizemos uma proposta, a prefeitura aceitou, o jurídico entendeu que é legal, num sistema
num sistema solidário, onde o problema seria resolvido de forma coletiva, faltou uma pequena ação das diretoras para a coisa se consolidar e começar a resolver os problemas. Dentro desta forma solidária e coletiva, nos próximos 2 anos, 3 anos, as escolas ficam livres dessa dívida. E aí um outro passo gigantesco seria dado para a educação de São Vicente, seria a formação de um fundo municipal. Esse fundo, administrado pelas próprias diretoras, em forma de comitê, para realizar pequenas obras, para manter as escolas com material, para manter os professores treinados, ou seja, seria um passo gigantesco para uma educação que nunca teve nada. Só usaram e nada fizeram. Existe a possibilidade do seu governo dar continuidade a essa solução, a esses passos importantes para a educação? Hoje, quando eu conversei com as diretoras, até entre elas tinham entendimentos diferentes sobre os decretos que o prefeito fez no ano passado. Então, até entre elas, estava com uma dificuldade de entendimento em relação ao fundo que seria usado para conseguir tirar o nome, porque tem muitas diretoras de escolas que já estão com muitos problemas. Não, elas não entenderam o seguinte. Até o ano passado, o juiz não permitia que o dinheiro do FNDE, do PDDE, que fica nas contas das APMs, que é um dinheiro federal, não podia sair dessas contas, porque as contas são bloqueadas por execução de dívidas trabalhistas e esse dinheiro não podia sair para pagar essas execuções. Trocou o juiz e esse juiz está autorizando. Então, na prestação de contas ao FNDE, eles não vão aceitar a ordem judicial para usar dinheiro federal de pequenas obras nas escolas para pagar a execução de dívida trabalhista. Então, o PDDE, que é um importante programa federal para auxiliar as escolas, provavelmente será bloqueado por tempo indeterminado. O que é um problemão. Grave. Problemão. Correndo o risco de bloquear outros programas. Então, ou seja, a solução, ela tinha que ter sido mais rápido, mas não havia condições, porque não havia liquidez para resolver os problemas, porque execução fiscal, você tem que ter o dinheiro para negociar a dívida. Se você não tem dinheiro, você não negocia a dívida. Sim, e você precisa negociar urgentemente, porque as escolas estão ficando com o nome sujo. E esse dinheiro não pode sair de qualquer lugar, não pode ser usado nenhum dinheiro das verbas da educação, ele tem que sair do tesouro da prefeitura. Então, são muitas dificuldades, muitas delas não têm esse entendimento, não aceitaram a coletividade. Agora, tudo isso não é um empecilho. Por quê? Elas hoje são diretoras efetivas. Elas têm que ser convencidas de que o coletivo é melhor do que o individual. Há 3 anos atrás, elas eram indicadas. Elas simplesmente participaram do ilícito. Então, algumas delas tiveram até punições por ter participado do ilícito. E ninguém pode alegar ignorância, porque elas são universitárias, elas têm formação para serem diretoras de escola, mesmo que fossem indicadas. Mas eu acho que não ficou claro para elas. E depois de elas terem sofrido tudo que elas sofreram, com o risco do nome ficar sujo, o risco de ficar com um pepino grande pela irresponsabilidade da prefeitura, porque isso foi um erro da prefeitura, um erro das gestões. Então, não ficou claro para elas, tanto que elas estavam falando assim, olha, mas foram 3 decretos diferentes, estão falando na criação do fundo municipal. Eu acho que isso não está claro. E depois de tudo que elas sofreram, há a preocupação de que o negócio não aconteça. Metade delas não sofreram. Boa parcela delas não sofreram. Elas estão com medo de que essas dívidas recaiam sobre elas. Sim, com razão. Como em 2017 a prefeitura admitiu a corresponsabilidade, não tem como isso acontecer. Candidata. Eu acho que tem risco, sim, de acontecer. Deixa eu fazer uma outra pergunta aqui. A senhora comentou algumas vezes sobre a questão de reforma administrativa, enxugar comissionados, falou em enxugar secretarias. Outros governos a gente também já ouviu essas ideias e efetivamente pouco resultado se produziu. Minha pergunta assim a sua equipe de governo que gesta as ideias, né, como a senhora falou, poucos servidores que conhecem,
tem noção de quantos cargos comissionados tem hoje? Qual é a proporção ideal? Se já tem uma meta de proporção ideal? E quanto isso pode render de economia para os cofres públicos? Se é uma montanha significativa? E aí vou aproveitar, porque essa é uma resposta bem rápida, e vou colocar um outro assunto quente aqui. Não só por conta da pandemia, mas a gente tem há algum tempo, por conta das condições de trabalho, como a senhora bem apontou, uma presença, uma frequência, ou na verdade uma ausência muito grande na perícia médica. Cerca de 20% a 30% sazonalmente dos servidores públicos tem algum tipo de afastamento longo, principalmente por saúde mental, ou seja, nós vivemos numa rede de serviços bastante insalubre mentalmente, porque é muito exigida, com condições, como a senhora citou, de assédio, condições de baixo salário, enfim, totalmente desestimulado, muita gente afastada, o que sobrecarrega ainda mais aqueles servidores que estão na ativa. Quais os planos para isso? A gente tem uma perícia que tem problemas, nem médico do trabalho a gente consegue manter dentro da perícia. O que o seu plano de governo, o que a sua equipe pensou já para isso? Já tem uma equipe nossa fazendo um levantamento, porque assim, quando você fala, outros políticos já falaram isso, vou fazer uma reforma administrativa, eu vou enxugar cargos, eu vou enxugar secretarias. O problema é que a gente vê que a intenção é boa, só que se você olhar, e esses dias eu estava fazendo uma reunião com os funcionários da Codesave, que foram incorporados pela prefeitura, e eu falei assim, olha, se alguém tiver aqui algum funcionário fantasma, eu acredito que nessa reunião não tenha, mas se tem, já se considere demitido, porque assim, no nosso governo não vai ter funcionário fantasma, então não dá certo, porque vem com a intenção, não, vou enxugar, mas na verdade não enxuga, e os funcionários que estão lá, muitos não trabalham, a gente sabe como funciona, sabe como é. E a gente, desde o começo, eu estou dizendo que a gente veio para fazer uma política séria, não sou uma política profissional, é para fazer uma política séria, e quem vai estar com a gente vai estar trabalhando efetivamente. Por isso que dá certo se você fizer da forma correta. Se você enxugar o número de cargos, e tem muitos sim, principalmente nos meses anteriores, que foram contratados, foi contratada muita gente que não foi para trabalhar para a prefeitura, não foi para trabalhar para o governo, por isso há um despreparo e há um desgaste desses profissionais, porque quando você vê, você trabalhando num setor, você sendo servidor público e você vê que outras pessoas foram colocadas lá, ganhando muitas vezes bem mais que você, só que não trabalham, e aí você tem uma problemática toda, porque você desestimula os servidores a render mais. E é aí que a gente ganha, é aí que a gente consegue economizar, e é aí que a gente consegue fazer com que o serviço público funcione adequadamente. Isso acontece até na iniciativa privada, quando você vê que tem um grupo de trabalhadores, alguns porque o chefe dá mais mordomia, não trabalha, falta muito, e você vê que nada acontece, você fica desestimulado. E é isso que a gente não pode deixar acontecer. Até aproveitando o gancho do desestimulado, assim, na parte da educação, tem um item que a senhora coloca assim, implantação de aulas de língua brasileira de sinais, Libras e xadrez, só para a inclusão social. Na parte que fala da gestão administrativa e desenvolvimento econômico, a senhora coloca assim, adicional de qualificação para os servidores que capacitarem em Libras. Pergunto para a senhora, e o profissional que já está na área, já está na prefeitura, melhor dizendo, já está capacitado em línguas, de Libras e tal, como existe em algumas escolas inclusivas aqui em São Vicente, não vão se sentir injustiçados? Eu já estou lá, já dou aula, já sou capacitado em Libras, está aquele negócio todo, aí chega o Joãozinho, a Mariazinha que vem de fora, que se qualifica, e aí passa um adicional e eu não. Mas eu não estou falando que eu vou qualificar gente de fora. Eu quero qualificar os servidores, porque qual é a nossa intenção? Nessa nossa campanha... Só um minuto, deixa eu fazer eu acho que me coloquei de uma forma errada. Eu queria dizer o seguinte, eu sou profissional servidor, ele é profissional servidor. Eu já sou professor de Libras, qualificado, já atuo na área, e ele não.
Aí ele se qualifica, ele recebe ou não? O que a gente quer? A gente quer incentivar, e a gente ainda vai ver de que forma isso pode acontecer. A gente quer incentivar que os servidores que queiram possam aprender a língua brasileira de sinais. E por que a gente está fazendo isso? Porque durante a pré-campanha e tudo que a gente está fazendo, a gente identificou a necessidade real de problemas que acontecem na cidade e que não há um olhar efetivo para resolver esses problemas. Tem muitos surdos em São Vicente, e quando eles vieram contar para mim tudo que eles sofrem, porque eles vão no CREI e às vezes não conseguiam nem dizer o que eles estavam sentindo, vão no médico, tentam fazer um curso e aí eles ficam à margem porque não conseguem entender toda a problemática que eles passaram, e a gente vê que não tem essa acessibilidade para eles. Foi por isso que eu estou pedindo e vou criar uma central de Libras em São Vicente, e quero incentivar os servidores, sim, a saberem a língua brasileira de sinais. Eles não vão ser obrigados, a gente quer incentivar. E nós vimos que no Estado já tem cursos online que fazem esse tipo de treinamento também. A gente quer dar um incentivo para ver se os servidores possam aprender e possam nos ajudar no nosso governo a dar atenção a quem não tem nesse momento, que são os surdos. Assim como a gente quer identificar, e estamos identificando e trabalhando pelas pessoas com necessidades especiais, que são muitas em São Vicente, muitas crianças e adolescentes, e que eles não têm atenção adequada, a gente quer dar também para os surdos também. E por isso que a gente vem com esse modelo de dar um incentivo para quem quer aprender realmente a língua brasileira de sinais. Só queria dar uma reforçada, que eu não sou contra, não, pelo contrário, eu só acho que é digno de aplauso essa iniciativa. A minha preocupação continua ainda sendo um servidor que já está na área hoje, já é profissional de Libras, já é professor de escola inclusiva e não tem esse adicional. Aí um outro servidor que está na área se qualifica, a posterior passa a ter um adicional. E esse profissional que já é antigo, que já estava na área, não tem adicional. Mas a gente também pode pensar e conversar para ver o que a gente pode fazer. Tudo é conversado, entendeu? Eu preciso criar um incentivo para que todos saibam isso e que nos ajude nesse governo, e que ajude as pessoas que não escutam, entendeu? Então, isso, por você falar assim, mas quem já sabe não vai ter esse adicional. Tudo a gente pode conversar e chegar num consenso. É porque, de verdade, nós vamos ter aí 2 quadros dentro dessa matéria, que é a Libras. O primeiro quadro, ele contava com 2 professores alfabetizadores e intérpretes de línguas. Depois foi feito um concurso, hoje é um quadro de 11 professores, intérpretes e alfabetizadores de Libras. Por quê? Quando os alunos chegavam na escola, além de serem intérpretes, eles alfabetizavam também os pais e o próprio aluno. E recentemente, nesse último concurso, foi criado o quadro de intérprete de línguas, porque existe uma diferença entre a atuação dos dois. O intérprete é aquele que auxilia o aluno na inclusão, e o alfabetizador, inclusive, ele está no quadro de professores, ele é considerado PEB 2. Então, essas mudanças, não sei se chegaram a chamar algum do concurso por causa da pandemia, algumas coisas, mas foi feito concurso para esses intérpretes. Eles têm uma carga horária diferente, não são considerados professores, porque eles ficam só no auxílio dos alunos. Pode ser usado esse quadro para treinar servidores também. Sim, sim, muito então, bom já isso. Já existe um recurso dentro da própria educação em relação às Libras, né? E nós também vamos encarar alguns problemas com a inclusão. Nós temos um quadro de inclusão muito grande nas escolas, o nosso quadro de professor é reduzido. Muito. Nós temos uma defasagem de 400 professores, entre PEB 1 e PEB 2, por conta de muitas exonerações. As exonerações no concurso não podem ser repostas, segundo o promotor, e até pelo limite de responsabilidade fiscal. E o decreto presidencial que faz o retorno dos depósitos de alunos inclusos vem prejudicar bastante, retroceder bastante serviços de inclusão. Mas eu acredito, infelizmente. Eu acredito que
numa educação inclusiva, a gente não pode ter esse tipo de retrocesso. E São Vicente tem mais de 1.500 crianças com necessidades especiais estudando nas escolas municipais. Isso é muito complicado, porque a gente não tem as pessoas para atender tantas crianças assim, infelizmente. Não tem. E Candidato. gera um custo muito alto. Desculpa, Roberto. Deixa eu fazer uma pergunta aqui sobre autarquias, né? Gestão das autarquias. No último período, uma das coisas que a gente entende que foi um avanço é que nós retiramos as 2 autarquias ligadas ao serviço público, especialmente o IPRES e a Caixa, né, o Instituto de Previdência e a Caixa de Saúde, do chamado fluxo político, né? Ou seja, os superintendentes das 2 autarquias, eles eles são hoje, por lei, indicados pelos conselhos de administração das 2 autarquias, e a gente acredita que isso é muito bom, que de certa forma preserva coisas fundamentais para o serviço público do famoso toma lá da cá. A senhora já apontou que não acha que essa é uma boa prática, né? O toma lá da cá. O fluxo político, a senhora fala que não tem secretários, não vai reduzir cargos, etc. Mas com relação especialmente às 2 autarquias que mexem diretamente com a vida do servidor, a senhora tem alguma proposta diferente dessa que está funcionando hoje, no sentido da gestão das autarquias, ou acredita que é possível preservar as autarquias de uma maneira garantida a participação dos representantes, dos servidores na sua administração? Ao que me parece, pelo que eu conversei com alguns servidores que atuam nessas autarquias, esse modelo de gestão funciona bem. E é o que eu acho melhor também, nesse momento. Mas, se a gente chegar lá e ver que precisa mudar, a gente pode mudar. Mas eu acho que do jeito que está, funciona bem. Claro, com toda a problemática que a gente sabe que tem. Mas eu acho que é o melhor tipo de gestão para elas nesse momento. Até porque, como você falou, precisa ter uma independência. Senão, as coisas, infelizmente, é do toma lá da cá. Tudo é do toma lá da cá. A gente entrando na política e querendo fazer de uma forma diferente é bem difícil. E vou dar um exemplo, assim, banal, digamos assim. Não é que é banal, mas é mais simples. Quando a gente criou no nosso plano as prefeituras regionais, que é para a volta das regionais, que a gente quer, mas num modelo diferente, aí uma pessoa me perguntou assim, como é que vai ser, o vereador vai ficar tomando conta? Porque antigamente era assim, mas não tem cabimento o vereador tomar conta de regional, porque aí as coisas não executam, aí falam assim, aquela regional faz só serviço naquela rua, porque interessa que é eleitor do vereador, não é? As coisas não devem caminhar assim, é difícil mudar essa forma de pensar, é difícil, muito difícil, mas a gente tem que começar a fazer diferente. Senão a cidade não vai sair do buraco, não vai mudar, a relação do legislativo com a prefeitura não vai mudar. É muito difícil fazer diferente. Tanto é que eu sofri pra caramba nessa campanha aí. Com tantos ataques nas redes sociais, ainda estou sofrendo. Tem uma milícia digital absurda hoje na internet, nesse segundo turno, que é pior do que estava. Sofri um atentado, uma tentativa de me incriminar, porque você quer entrar no processo e fazer a coisa certa. É muito difícil. Mas, assim, se a gente não lutar para isso, se a gente não buscar o eleitor e falar, gente, vamos mudar essa cidade, vamos fazer diferente, a gente nunca vai conseguir. Quem quer fazer diferente a coisa certa, sofre pra caramba, porque eu sofri e continuo sofrendo. Mas a gente tem que mudar essa realidade. Tem que começar a fazer. Ou a gente ama São Vicente, quer uma São Vicente melhor, ou então a gente larga de mão e deixa assim. Eu escolhi lutar. Por tudo que eu passei, eu podia ter desistido, porque assim, sofri pra caramba. Qualquer outra pessoa já teria desistido. Mas eu estou aqui, firme e forte, e vou continuar lutando. Vamos mudar um pouquinho para a área de meio ambiente e urbanização. Tem um dos itens aqui do seu programa de governo, criação do programa Uma Árvore por Muitas Vidas. Incentivando o plantio de mudas em toda a cidade, está fortalecendo a educação ambiental. Tem estudos técnicos que já mostram isso,
que uma cidade arborizada, ela, no tempo de verão, de calor, ela resfria, fica mais gostoso de se viver, de se passear, sem contar a sombra e a ventilação que ela promove. Só que assim, olhando aqui no programa de meio ambiente, aqui eu vi assim, várias coisas interessantes, mas eu não vi nenhum projeto de sementeira. Nós vamos continuar importando semente de fora da cidade, pagar para quem produz lá fora para implantar aqui dentro da cidade, ou vamos criar um projeto de sementeira na cidade? A gente pode criar também um projeto de sementeira na cidade, como já teve na época do lixão do Sambaiatuba, que foi um projeto muito legal, uma pena que foi largado, como muitos projetos bons que aconteceram em São Vicente, eles foram largados. A gente tem projetos ligados ao meio ambiente, de cooperativa de reciclagem, até que possa funcionar de repente embaixo dos 2 viadutos da Imigrantes. Não sei se a gente vai implantar dessa maneira, mas é uma proposta nossa que a gente vai estudar quando a gente assumir, que fazer essa cooperativa de reciclagem até para atender os moradores de rua, tirar aqueles usuários de drogas que ficam ali. Então, a gente tem várias propostas, mas assim, podemos fazer a sementeira também e podemos fazer de uma outra maneira. Tudo a gente vai fazer estudando a melhor forma possível. Hoje, conversando com os moradores, olha como as coisas são. Conversando com os moradores, só para dar um exemplo, dos ilhados da Náutica e aqueles que querem um acesso para vocês, quando ficar ilhados, você conseguir sair dos bairros. Cada um tem uma reivindicação diferente. E você tem que conversar com eles para chegar na melhor reivindicação ou para chegar na melhor solução no primeiro momento. Não é fácil você agradar todo mundo, mas qual é o nosso papel? É conversar com as pessoas envolvidas para que podemos chegar na melhor solução. Seria bom se a gente tivesse dinheiro para tudo, pessoal para fazer tudo de uma vez, mas a gente não tem. Então, a gente se compromete a conversar com as pessoas envolvidas. A gente vai ter uma Secretaria do Meio Ambiente já para isso, para fazer isso. O que não pode é ter atitudes extremas, né? Querer fazer uma ciclovia na Antônio Meri, que vai lá, derruba todas as árvores, aliás, mata as árvores, né? Não é nem retirar, é matar as árvores. Tem que fazer a coisa com planejamento e ouvindo as pessoas envolvidas. Só uma informação, a gente já tem esse profissional dentro da Secretaria de Meio Ambiente bastante adequado para isso. Que bom que tem, né? Mas precisa executar o serviço. Roberto, só um minuto, a gente já vai virar o bloco, só para a gente preservar aí o tempo. Então a gente tem no terceiro minuto, no terceiro bloco, perdão, mais 15 minutos, mas relacionados aos problemas específicos das categorias. Os meus colegas de mesa são indisciplinados, eles misturam os assuntos um pouco. Misturou tudo. Eles misturam um pouco os assuntos. Então a gente pede desculpa também ao telespectador que estiver se confundindo e falou, mas esse assunto não é do tema. Mas misturou tudo mesmo. Misturou tudo mesmo, Então, mas no terceiro bloco, só para a gente preservar o tempo, seriam relacionados perguntas relativas aos problemas individuais das categorias, né? As categorias, elas enfrentam problemas cotidianos, e aí as perguntas agora passam a ser sobre esse tema, ou não. Ou não, porque já teve perguntas assim em outros blocos. Então, eu já estava me adiantando, eu ia adiantar o bloco, então. Porque só para zerar o tempo ali, dar tempo da técnica zerar o tempo. Assim, Solange, candidata, né? O serviço público, ele tem algumas coisas assim que são específicos dele, né? Toda vez que se muda a administração, o bloco ganhador, que ocupa terceiro, quarto, quinto escalão, faz uma vingancinha com quem era do governo anterior. Geralmente, um prefeito novo não gosta dos projetos do prefeito antigo. E eu já vi, nesses 35 anos, muitos dos projetos maravilhosos serem desfeitos porque era só do antigo. Em suas falas, até este momento, eu não vejo esse tipo de proposta. Eu vi você citar muitos projetos antigos da cidade, como as regionais, o Sambaiatuba e outros. Será uma marca do seu governo? Olha, só para você ter uma ideia, já tem 2 pessoas que eu sempre fiquei de olho
na prefeitura que trabalham nesse governo e que são pessoas que, na minha visão, são competentíssimas. E eu já estou sondando essas pessoas por meio de outras para ver se, num possível governo meu, se elas gostariam de permanecer. Porque essa perseguição que eu vi acontecer é absurda. Eu vi como muitos servidores sofreram, até cargos comissionados também sofreram, comerciantes sofreram, porque estavam querendo se aliar a mim, acreditavam mais na minha proposta, e quando mostraram apoio, ou quando simplesmente apareceram numa reunião para conversar comigo, sofreram represálias. Isso jamais vai acontecer comigo, jamais vai acontecer no meu governo, e as pessoas que trabalharem comigo jamais vão fazer isso. E outra coisa, só para você ter uma ideia, eu já pedi o plano de macro e microdrenagem que tem lá, que já é um plano que foi levado para buscar recursos federais, já pedi uma cópia para ver como é que está, porque a gente quer dar continuidade, sim, se o projeto estiver adequado. A gente quer fazer uma cidade melhor, a gente precisa fazer uma cidade melhor. E se tiver alguma coisa, algum projeto que está sendo executado e é bom, ou um projeto que está lá parado, que não foi executado, é bom, a gente vai dar andamento e não vai ter perseguição. Porque, assim, só para completar e entrar mais específico no bloco, ao longo de todas as trocas de administração, quando um grupo entra e passa a perseguir o outro, isso gera um contencioso na prefeitura, porque os direitos dos servidores são deixados de lado, Sim. não são pagos. Hoje, se for pagar tudo o que se deve de administração anteriores para os servidores, você iria consumir 55 milhões de uma arrecadação de 66 mensais durante 12 meses. Ou seja, iriam lhe sobrar 11 milhões para investimento. É inviável. Inviável. Então, é aí que entra a discussão com o sindicato, porque nós não somos responsáveis de inviabilizar a cidade. Nós sempre buscamos um planejamento de pagar uma dívida por vez para um dia estar zerado. Parcelamos isso. Isso aconteceu durante os últimos 4 anos. Foram quase 25 milhões de dívidas com o servidor que o prefeito atual pegou em 2017. Ainda tem dívidas a serem pagas. Só com a educação tem uns 3 ou 4 milhões e um contencioso que vai explodir no próximo governo. Um contencioso que deve explodir de qualquer maneira, que é a valorização dos títulos dos professores. Está parado no jurídico. Nós vamos ter que encontrar um meio... é um absurdo, né? Porque nós vamos ter que encontrar um meio de achar uma solução parcelada. Nós viramos Casa Bahia em São Vicente, mas isso desde a década de 90. Então, são coisas que a gente não se acostuma, revolta, mas a gente tem que resolver aos poucos. Sim. Então, muitas vezes, com algumas administrações, o sindicato sempre foi o lado responsável dessa relação. E precisa, né? Porque a gente não tem esse dinheiro para resolver. E assim, outro dia a gente foi ontem numa reunião falando da dívida ativa, né? Porque a dívida ativa é grande, mas assim, você nem pode contar muito com esse dinheiro. Nesse ano a previsão era receber de volta 60 milhões e só recebeu a metade. E aí, pela primeira vez, eu comecei a pensar em discutir o valor do IPTU. Por quê? Até então, conversando com os moradores, eles sempre pedem, você vai baixar o IPTU? Vai baixar o IPTU, porque o IPTU é muito caro, e a gente não vê de volta o dinheiro, né, sendo em benefícios. E eu sempre falei, olha, gente, eu não posso falar em baixar o IPTU, porque a situação da prefeitura está tão complicada, como é que eu vou baixar ainda o IPTU? Né? Você vai, ou você não vai aumentar, ou você vai... Só que, ultimamente, depois que eu comecei a ver o número de pessoas que não conseguem pagar o IPTU, e aí fica uma bola de neve. As pessoas não pagam e a prefeitura não recebe, e depois tudo isso vira uma bola de neve. Eu agora estou pensando diferente. Eu acho assim, que nesse primeiro ano de governo a gente vai fazer um planejamento para rever o IPTU daquelas regiões mais carentes, porque as famílias não estão conseguindo pagar os impostos. Se dá para rever isso, para que elas possam pagar os impostos.
É claro que não é uma coisa fácil, não é da noite para o dia, a gente precisa de lei para isso, precisa fazer um planejamento, e a gente vai ter que, uma hora, fazer esse planejamento e rever esses valores. Então, acho que pela primeira vez, e não estou falando isso por uma ação eleitoreira, mas é pelo que eu estou vendo, tenho conversado com os servidores. Existe pra uma ver. premissa de baixar para arrecadar mais. Sim. Parece um paradoxo, mas não é. Mas as pessoas também não Porque a garantia conseguem de pagamento pagar. com um valor menor vai entrar mais dinheiro da prefeitura. Sim, e aí não adianta depois isso ficar uma bola de neve para a dívida ativa, ninguém ganha com isso. E a pessoa Com também certeza. fica refém, não consegue pagar, né? Fica com aquela preocupação também da dívida, de ficar com uma dívida e falar, poxa, eu não consigo pagar, mas eu estou com uma dívida. E a prefeitura também não recebe. Então, não adianta. Eu ainda falava para as pessoas Não assim... acaba sendo injusto com quem pagou? Não, mas isso para a gente rever, entendeu? Não que eu vou fazer isso assim, eu vou acabar, vou olhar o quanto as pessoas estão devendo, não é isso. Isso é uma outra questão também, que é uma outra questão. É rever daqui para frente, sim, porque assim, se as pessoas não conseguem pagar, e se o valor é muito alto, as pessoas ainda que vivem em condições bem precárias, por que a gente não pode rever isso? Para que as pessoas possam pagar e a prefeitura receba. Então, assim, é uma coisa que não estava no meu plano, não tem isso no meu plano, é uma coisa que eu nunca falei para as pessoas, agora que eu estou revendo isso, esse tipo de pensamento. Porque eu falava assim para elas assim, eu não tenho como falar que vou baixar o IPTU, mas você vai ver, a gente vai conseguir fazer com que você tenha esse retorno em melhorias no seu bairro. Mas assim, não dá, as pessoas não conseguem pagar. A gente tem que rever isso. Não é da noite para o dia que a gente vai fazer isso. A gente sabe que tem que fazer um planejamento, tem que fazer um levantamento de todas as áreas, mas é uma coisa que a gente entrando eu vou fazer, porque é para o bem da pessoa e para o bem da prefeitura também. Solange, aproveitando essa questão da capacidade arrecadatória da prefeitura, né, e do quanto a prefeitura arrecada, depende o quanto pode ser gasto em despesa com o pessoal, né? Uma relação percentual aí. Terrível. Então, espero que essa ação de revisão de impostos, caso aconteça, não impacte em salários, em mais achatamento e mais arroxo fiscal com o salário dos servidores. Não, por isso que a gente Mas, vai fazer um planejamento, claro. estudar. E a gente espera também que o sindicato seja partícipe dessa discussão. Claro. Mas, assim, como nós estamos num bloco de questões específicas, tem duas questões específicas que eu queria levantar aqui. A primeira é o salário base dos trabalhadores auxiliares de serviço básico, né, que ainda está abaixo do mínimo, e se é possível colocar uma previsão para organizar isso, para que o servidor ele possa receber salários acima, né, do salário mínimo paulista, inclusive, que é o que deveria vigorar aqui na cidade. A prefeitura hoje só consegue atingir esse valor quando computa junto o abono lei, que a gente recebe no meio do mês, e a cesta básica. Mas o salário base ainda é abaixo do mínimo. E a segunda questão é sobre os profissionais da assistência social, que além de estar num quadro muito defasado, diferente inclusive nós falamos aqui já dos dois, falamos de segurança, falamos de educação, falamos de saúde, e acho que o quarto grande sistema, o grande serviço que falta falar é assistência social. Os trabalhadores da assistência social, eles não têm nem a gratificação de responsabilidade pelos equipamentos, né? Coisa que todas as outras categorias têm, né? Todos os outros sistemas têm. Então, os professores têm a sua carreira, os trabalhadores da saúde, ainda que não tenham uma carreira, toda a unidade de saúde tem lá o responsável técnico, o responsável administrativo, a guarda tem uma carreira também estruturada com supervisores, mas os trabalhadores da assistência não têm nem a gratificação dos responsáveis por equipamento. O que é possível pensar para essas categorias em especial? Olha, eu já ouvi alguns servidores dessas categorias que eles também vieram com essa reivindicação, e realmente receber abaixo do mínimo, não deveria nem estar acontecendo isso, já deveria ter sido revisto. Mas não dá para a gente dizer que a gente vai fazer, que a gente vai melhorar isso, porque a gente precisa ver como é que está a situação. Até porque a situação da lei de responsabilidade fiscal está bem complicada, e eu tenho falado para eles assim, o que a gente promete, o que a gente se compromete
é lutar pelas categorias. E a gente quer valorizar de verdade o servidor. Porque quem faz a máquina pública funcionar, como a gente já discutiu isso aqui no começo. Mas não dá para dizer com certeza que eu vou fazer essa melhoria ou que eu vou atender dessa maneira no primeiro momento. Mas eu me comprometo a sentar com os servidores, a sentar com os sindicatos para a gente ver a melhor maneira de implantar isso. Falar um pouco de transporte. Com relação ao VLT. O VLT tem um subsídio, uma verba que vem do governo estadual. Sai o VLT até a área continental? Então, e a integração dele com o transporte coletivo? A integração tem que fazer, isso tem que fazer. E sobre o VLT da área continental, como eu já estou buscando ajuda, eu fui conversar com o Vignoli, trouxe ele para cá, né, o secretário de Desenvolvimento Regional, até para ver algumas áreas. Estou sempre trazendo ele também, porque ele tem que ajudar a cidade. Então, o governo do estado vai ter que ajudar bastante a cidade. E eu pedi pelo VLT. Por quê? Porque eles já anunciaram a segunda fase para Santos e a gente tem que lutar pelo que a gente quer, pela cidade que a gente está batalhando. Então, eu falei assim, poxa, a gente já sofreu tanto por causa, os moradores da área continental já sofreram tanto por causa dos problemas com a ponte. O VLT é fundamental para a área continental, para esses moradores. Vamos batalhar para a gente conseguir agilizar isso? E aí a gente já fez algumas reuniões e na semana que vem a gente vai ter uma novidade. Já deve anunciar o projeto executivo, já deve anunciar novidades para, de fato, tirar do papel o VLT para a área continental. Mas, além disso, a gente precisa da reforma total da Ponte dos Barreiros, que, infelizmente, o projeto foi anunciado para abertura de licitação e a gente viu que o projeto é só para reformar a ponte rodoviária, o que eu acho um absurdo. Já devia estar sendo feita a reforma da ponte ferroviária, porque, na verdade, é uma ponte só. É a ferroviária e a rodoviária, mas é uma coisa só. E, infelizmente, o projeto, do jeito que está, é só para a reforma da ponte rodoviária, da Ponte dos Barreiros. A ponte ferroviária não está incluída, ou seja, que atrasa ainda mais o processo do VLT. Então, quando eu vi isso, eu vou, semana que vem, vou para São Paulo para a gente ver o que a gente consegue fazer e se nesse projeto que vai vir para o VLT para a área continental, já está incluída a reforma da ponte ferroviária também. Com relação à remodelação e modernização, da profissionalização do sistema de funcionamento dos equipamentos de saúde, o que a gente pode entender por isso aqui? Do que foi? Remodelação, modernização e profissionalização do sistema de funcionamento dos equipamentos de saúde. Porque a gente vê que a gente fui em várias unidades de saúde e muitas estão com vários problemas. Por exemplo, os equipamentos de esterilização, a máquina dá problema direto e muitas vezes o equipamento que deveria estar esterilizado corretamente para cirurgias e para outros exames não está. Então, a gente quer rever esse sistema de equipamentos e materiais nas unidades de saúde e também as próprias unidades de saúde. Dentro disso, tanto no hospital, quanto no hospital da área continental, quanto nos PS, os 2 PS da área continental, eles estão largados, com falta de material, com falta de pediatra, agora já estou incluído até o RH nisso, e com esses equipamentos com problemas. Então, a gente vai fazer um planejamento aí para melhorar toda essa estrutura aí na rede de saúde de São Vicente. Com relação à educação, nós temos uma defasagem de 2 escolas de ensino fundamental na ilha e 5 escolas na área continental. Na ilha, bem provavelmente, não acharemos terreno para essas escolas. Muito complicado. Nós até brincamos, temos uma escola itinerante, uma TUB já rodou a cidade inteira. É difícil mesmo. Terrenos na área continental são um pouco mais fartos e no seu plano de governo não via a possibilidade de construção de escolas. Mas é só porque a gente não colocou, mas está previsto sim. Porque um plano de governo, quando a gente elaborou o plano de governo, depois que eu terminei, eu queria incluir um monte de outras coisas.
Aí eu falei assim, a gente pode incluir, só que para a gente incluir outras coisas, a gente tinha que pedir para o juiz eleitoral para poder incluir. Aí o nosso advogado falou assim, Solange, você nem precisa disso, porque o plano de governo é só uma síntese do que você pretende para a cidade. E depois você vai mudar também ao longo do caminho, você vai incluir outras coisas, você não precisa disso. Mas a gente tem planejamento, sim, de construção de unidades escolares, sim. E como você falou, acho que a gente vai ter dificuldade de conseguir espaços aqui nessa região. Mas a gente vai batalhar para fazer escolas, principalmente na área continental, que é o que está mais defasado. Na área continental nós temos 4 escolas com 3 períodos, um engatado no outro. Nossa, isso é muito ruim. 7 às 11, 11 às 3, 3 às 7. E a gente vai ter um problema, que a gente quer implantar o contraturno escolar. Isso inviabiliza. E inviabiliza nessas Era escolas, justamente infelizmente. isso que eu ia colocar. É Aliás, um problema. essas 4 escolas inviabilizam um monte de coisa. Né? Porque nós temos aí escolas que foram municipalizadas com 5 horas, relógio, seriam 6 horas aulas durante o dia, e escolas municipais, com esses períodos, são só 4 ou 5 aulas por dia, são 4 horas relógio por dia, por período. Isso inviabiliza uma qualidade melhor, que metade da rede tem 4 horas, metade da rede tem 5 horas. Então, são coisas que tem que ter um olhar mais apurado do seu secretário de Educação. Sim, mas a gente quer construir, sim, na área continental, que a gente identificou que é a que mais precisa. A gente vai buscar recursos para construir essas unidades. Já estamos com entendimentos aí com alguns deputados de buscar algumas emendas, ou de batalhar para abrir portas para o governo federal e do governo do estado também. Aliás, já estou pedindo tanta coisa que daqui a pouco eles vão brigar comigo de tanta coisa que eu estou pedindo. O não a gente já tem, mas a gente tem que batalhar pela cidade. Candidato, deixa eu perguntar uma coisa aqui. Uma das perguntas, acho que foi o Edson falou, quando falou sobre Libras, falou em gratificação por qualificação, né? No caso, estava falando especificamente por Libras. Mas é uma reivindicação antiga de muitas categorias que existam, como existem em outras cidades, em Santos, em Cubatão, uma qualificação adicional titulação, né? Quando o servidor se prepara, conclui cursos acadêmicos que não são que é bem justo, aqueles que são exigidos pelo seu concurso para o acesso. A pergunta é, se isso está previsto. 2, a sua equipe tem algum pensamento, você tem algum pensamento sobre escolas de governo que incentivem a participação? Você falou que quer incentivar as pessoas a se associarem, né, ter uma vida associativa mais frequente, mas existe a ideia de escolas de governo. O Santos já tem, enfim, elas são iniciativas que se multiplicam pelo Brasil afora, que pretendem discutir e ensinar boas práticas de gestão, relacionadas mesmo com o fazer governamental, com a administração pública. Existe esse pensamento, essa possibilidade de investir na qualificação técnica dos servidores, na área de gestão como um todo e, eventualmente, nas áreas específicas, né, treinamentos também nas áreas específicas? A gente quer implantar até em relação à educação, a gente quer criar, eu sei que vai ser difícil nesse primeiro momento, mas a gente quer criar, e a gente acredita que tem recursos na educação, porque tem o dinheiro do Fundeb, tem a obrigatoriedade da gente investir 25% do orçamento na educação, a gente vê que falta um planejamento. A gente quer criar até uma casa do professor para dar atendimento aos trabalhadores da educação, e a gente quer realmente qualificar os trabalhadores, só que, nesse primeiro momento, a gente entende que vai ser difícil implantar o que a gente pretende nessas áreas. Mas, em relação aos profissionais, aos servidores que têm a qualificação, que estudam mais, que têm um diploma, isso a gente já quer tentar implantar logo no início. A gente quer sentar com a categoria, quer sentar com os sindicatos, porque a gente entende que a qualificação, quando você faz isso, quando você incentiva isso, até dando bolsas, né, oferecendo bolsas para aqueles servidores que querem se qualificar, o serviço melhora, porque você tem pessoas mais qualificadas para trabalhar. Então,
Então, isso é uma coisa que a gente tem conversado muito, que a gente já queria implantar, tentar implantar logo no início do nosso governo. No social, tem aqui Programa Jovem Patriota Calunga. É a revitalização do projeto GEPOM? O nome é feio pra caramba, né? Não gostei desse nome. Eu queria mudar o plano de governo só para mudar esse nome. Eu falei, caramba, a gente colocou, pensou, mas é o antigo GEPOM, sim. Eu falei, vamos pôr GEPOM mesmo? Não, vamos mudar o nome. Aí veio esse nome feio, mas porque é um programa maravilhoso. Quantas pessoas que a gente conhece, que passaram pelo GEPOM, tiveram uma oportunidade e infelizmente não tem mais. Mas esse daí vai ser uma prioridade aí para a gente implantar na cidade. E a gente quer fazer parceria, por exemplo, com comerciantes, com empresas que queiram também, né, participar disso, que queiram esses jovens. A gente quer fazer parceria com os campi também. Hoje o campi daqui não tem parceria com a prefeitura. A gente quer incentivar aí os jovens a terem uma atividade e depois conseguirem o primeiro emprego também. Uma preocupação nossa é com relação à reforma da Previdência Municipal. Nós temos 2 exemplos aí que nós não queremos seguir, que é o exemplo do Estado de São Paulo e o exemplo do município de São Paulo. Nós já tivemos um aumento na alíquota que foi determinada pela emenda constitucional, não tem como voltar isso atrás. Mas o governo do Estado diminuiu o teto do INSS e impôs um desconto maior para quem já era aposentado. Nós não vamos seguir esse exemplo, né? Olha, isso a gente tem que conversar. Eu também não gosto desse exemplo. Mas a gente, quando for conversar com a categoria, conversa com o sindicato para... Porque assim, eu sei que é bem complicado mesmo. Porque o Instituto de Previdência, ele é considerado deficitário porque ele foi dividido em 2 massas. A primeira massa, como não houve o aporte por parte do governo durante os 10 primeiros anos para formar um fundo de 980 milhões, ele se tornou um repassador de aposentadoria. Então, dividiu a primeira massa, a prefeitura se responsabiliza pelo pagamento desses aposentados. E instituiu a segunda massa. A segunda massa, como não tinha aposentado, tudo que entrava era investido, tanto no mercado de títulos do governo, quanto no mercado financeiro, uma pequena parte. Hoje, você tem uma ideia, durante 4 anos do governo anterior, nós ficamos sem repasse. Gerou uma dívida de mais de 100 milhões. Os parcelamentos foram feitos, os repasses estão sendo feitos, os repasses das contribuições do governo e dos servidores estão sendo feitos. Juntou um fundo lá de 280 milhões. O suficiente para pagar as aposentadorias da segunda massa até 2098. Ou seja, inclusive, é um fundo de segunda massa superavitário que pode passar a comprar a primeira massa, para aliviar a carga dos parcelamentos, ou seja, existem fórmulas para ele continuar superavitário. Ainda não foi feito o estudo do impacto desse aumento de alíquota na segunda massa, o que vai crescer ainda mais o fundo. Então, ou seja, se o governo fizer a parte dele de repassar a parte dele e a parte do servidor, o Instituto vai sobreviver e vai ser garantido sem precisar dessas maluquices de... É que não faz, né, a parte dele. Não fizeram. O último governo até que fez, parcelou, tanto que nos últimos 3 anos a gente tem CRP, Certificado de Regularidade Previdenciária. Foi o que possibilitou o dinheiro da ponte vir e poder ser usado. Se não tivesse CRP, não ia usar. Não ia conseguir, exatamente. Então, quer dizer, são coisas que a gente só enxerga quem está muito próximo, né? A população não vê muito esse tipo de trabalho, mas a gente que está ali próximo, no dia a dia, o tempo todo, a gente vê esse tipo de coisa e entende que não há necessidade de fazer uma reforma tão rigorosa quanto o Estado fez, e acredito que a PEC vai dar essa margem para a gente trabalhar uma coisa mais justa. Mas tudo a gente vai conversar isso quando a gente Isso tem que nos preocupa conversar. bastante, A gente conversa com a categoria, conversa com o sindicato. Isso preocupa bastante a gente. A reforma da Previdência no país, né? Deixa para lá. Não vou nem comentar. Hoje, inclusive, é aniversário daquele protesto, da votação do Sampaprev. Protesto gigantesco de funcionários públicos, que terminou em pancadaria na frente da Prefeitura Municipal de São Paulo.
Candidato, acho que faltam ali, pelo banco de tempo, pouco mais de 1 minuto e meio. Gostaria de saber se a senhora não quer aproveitar para fazer suas considerações finais, deixar uma mensagem final para os nossos servidores, agradecer desde antemão a sua presença e, mais uma vez, a todos os funcionários, colaboradores, diretores desta casa que se esforçam para fazer isso que está acontecendo. A gente está aqui na frente das câmeras, mas tem outros tantos que ficam atrás delas que merecem todo o nosso aplauso, especialmente fazer um agradecimento especial no nosso pessoal da técnica, que tem nos ajudado na produção, já viraram grandes parceiros aqui da casa. Então, deixar aí os últimos minutos para a senhora livremente falar a respeito de algum assunto e já deixar a sua saudação final para os telespectadores que nos assistem. Eu quero agradecer esse espaço, é muito bom a gente poder falar com uma categoria específica, né? A gente fala das nossas propostas para a cidade toda, mas hoje a gente sabe que a audiência maior vai ser com os servidores e é muito bom falar o que a gente tem de propostas para a categoria. Eu até gostaria de acrescentar, que a gente não falou, que já falei da outra vez que eu vim aqui, mas vou falar com mais afinco, que a nossa intenção não é de maneira nenhuma prejudicar os trabalhadores, pelo contrário, a gente valoriza demais os trabalhadores. Então, quando falam assim, Solange vai demitir os trabalhadores de terceirizadas, vai demitir os trabalhadores da Codesave que foram para a prefeitura, vai demitir, a gente nem falou aqui sobre os agentes comunitários de saúde, eu não vou fazer isso de jeito nenhum. São mentiras que falam para denigrir a nossa imagem, para tentar evitar com que os servidores olhem para a gente de uma outra maneira. A gente valoriza demais o servidor e eu quero que eles estejam trabalhando junto com a gente, que eles estejam no nosso governo, que eles estejam junto com a gente querendo fazer uma São Vicente bem diferente. Quando eu saí do jornalismo e vim para a política, não é para fazer uma política profissional, como muitos fazem, é para fazer uma política séria de verdade, lutar pelas pessoas, ouvir as pessoas envolvidas. Não vamos fazer um governo impositivo. A gente quer ouvir os trabalhadores quando for necessário, quando alguma coisa atingir a categoria. A gente quer ouvir o morador ali do bairro quando a gente for fazer uma obra para tentar diminuir as enchentes. A gente quer ouvir as mães de alunos quando for mexer nas escolas e assim por diante. A gente quer ouvir as pessoas envolvidas. Isso é bom porque a gente também consegue propostas melhores quando a gente ouve as pessoas envolvidas. E acabou o tempo? Não posso falar mais nada? Opa, só para a gente terminar, então. E eu sempre falo que eu vou ser a prefeita das ruas, e isso daí não é papo de político, não. Falo sempre para a minha equipe, a gente vai reservar as manhãs, claro que não todas, porque às vezes tem reunião, pode ter alguma coisa assim, mas as ruas, para a gente ir para a rua e ver onde está o problema, ouvir os envolvidos, vai na unidade de saúde, ouve os pacientes que estão reclamando, ouve os funcionários que estão ali atendendo, para às vezes essa informação chegar melhor para a gente poder resolver. A gente vai estar onde está o problema e o nosso gabinete vai ser de portas abertas. É isso que eu quero que assim, as pessoas confiem na mudança, confiem na coragem que eu tive para chegar até aqui, é a mesma coragem que eu sigo depois de tudo que aconteceu e a coragem que eu vou ter para enfrentar os problemas. É uma prefeita das ruas, uma prefeita onde está o problema, uma prefeita que vai continuar ouvindo vocês. E para isso, aí no dia 29, vote 45. Muito obrigado, candidata. Professor Roberto, você que durante todas as etapas dessa sequência de entrevistas, tanto no primeiro quanto no segundo turno, sempre teve para brindar os nossos telespectadores, e nós estamos aqui participando, muitos minutos de sabedoria e de conhecimento da máquina pública. Por favor, eu desde já agradeço, e as suas considerações finais. Você é um ótimo mediador. Mas eu queria agradecer a candidata pela presença, espero que a eleição corra tudo bem, de uma forma democrática, que vença Amém. O melhor projeto. As pessoas não podem esquecer que a pandemia não acabou, todos se cuidem. Agradecer ao Edson, toda a técnica, todo o pessoal que nos auxiliou aí, essas 10 lives aí que a gente fez. Foi maravilhoso conversar com os candidatos, a reação das pessoas, a reação do servidor. E que vença a democracia. Amém. Boa sorte, um bom domingo para a senhora. Obrigada, obrigada. Presidente Edson, nosso líder. Candidata Solange,
parabéns pelo seu trabalho. Nós queremos dizer que a nossa porta sempre esteve e estará aberta para todos aqueles que quiserem conversar com o servidor, quiserem conversar com o trabalhador. Nós, enquanto presidentes do sindicato, representamos nossa categoria do servidor público municipal, que é a razão da nossa existência politicamente falando. A casa está aberta e continuará aberta para te ouvir, para te criticar se houver espaço e para colaborar com o governo se você for candidato eleito na próxima gestão. Felicidade na sua caminhada. E você, eleitor, gostaria de dar um recado. Domingo é dia de eleição. Domingo é um dia muito sério. Vote em quem é capaz, em quem é competente. Vote principalmente na sua cidade, no seu dia a dia como cidadão vicentino. Parabéns a vocês, obrigado pelo espaço e até mais. Achei até que já ia falar vote 45. Boa noite a todos e todas que nos acompanharam. Muito obrigado pela presença virtual ou presencial de todos vocês aqui. Até logo.